Seja muito bem-vindo a mais um podcast Culturas e Times Fortes. Esse é mais um podcast da empresa com propósito, da nossa empresa, da EP+. Meu nome é Guilherme Guimarães. Meu nome é Hanna Severo. E hoje a gente vai falar sobre o que, Hanna? Como construir uma cultura forte, do absoluto zero. Coisa boa. Galera, antes da gente começar, o que eu queria pedir para vocês, tá? Tem um botãozinho aqui embaixo de curtir, de você botar para seguir a gente no YouTube, no nosso podcast. Isso vai ajudar até o algoritmo do YouTube, do podcast, a entregar para mais pessoas e também vai ajudar para você estar acompanhando de perto todas as nossas entregas, nossos conteúdos aqui também. O que é que eu quero deixar para quem está aqui agora assistindo esse podcast ou esse episódio no YouTube e vai ganhar um brinde nosso aqui. Qual que é o brinde que eu quero deixar para vocês aqui? Que se você apontar a câmera do teu celular aqui para baixo, tá? Nesse QR Code que vai aparecer aqui na tela, a gente vai deixar um diagnóstico para você que é dono ou dona de empresa, empresária, que está em rápido crescimento e que quer construir culturas e times fortes. Se você tem esse desafio com gente, né? Se você vive esses problemas com gente, se você quer minimizar seus problemas com gente, construindo culturas e times fortes, aponta o teu celular, a tua câmera para esse QR Code, está aqui embaixo. Eu vou te direcionar para os meus melhores especialistas para fazer um diagnóstico ao vivo, personalizado via call para você e criar um plano de ação do que é que falta para a tua empresa ter culturas e times mais fortes. Hanna, vamos lá, vamos começar? O que é que a gente tem para hoje aí? Me conta. Vamos lá. Cultura. Toda empresa ela já tem uma cultura estabelecida, né? Seja ela de uma forma clara ou não. Como estabelecer uma cultura com consciência? Legal. Eu brinco assim, cultura cada dia mais é um dos temas que é mais subjetivos hoje do empreendedorismo. Todo mundo fala sobre cultura organizacional hoje, mas ninguém consegue tangibilizar, materializar o que é cultura organizacional na prática. Parece que tudo é cultura organizacional, mas a gente não consegue tangibilizar, sabe, Hanna? Materializar tudo aquilo. E aí tem alguns princípios para eu conseguir construir uma cultura organizacional do zero, né? Algumas perguntas que vêm, Guilherme, mas qual é o melhor momento de fazer? Quando eu vou fazer? E como eu vou fazer, né? O ser humano ele está buscando sempre por respostas. A gente está sempre querendo buscar saber o como das coisas. Como que eu consigo isso? Como que eu consigo aquilo? Como que eu crio uma cultura organizacional do zero? Que eu acho que é o tema do nosso podcast de hoje. Primeiro passo, né, é que a cultura na tua empresa ela existe. Tá? Quer você como dono queira ou não, a cultura ela está lá. Sim. Não existe cultura certa e cultura errada. Existe a cultura da tua empresa. Se você fala sobre ela, se você tem ela clara, declarada, e se você principalmente se treina intencionalmente para a tua cultura, você como dono, ela ser o que você realmente gostaria que ela fosse, talvez você vai ter uma cultura relativamente forte. Mas se você não treina intencionalmente, se você não tem uma cultura tão clara, se isso não está declarado para o teu time, se as pessoas não sabem qual é a tua cultura, né, quais são os pilares da tua cultura, consequentemente, talvez você esteja com a cultura que você não gostaria de ter. É um treino não intencional. E aí, alguns princípios, né? Esse é um princípio. Não existe cultura certa e errada. Esse é um princípio. Existe cultura da tua empresa. Se você está treinando, talvez você esteja com ela alinhada. Se você não está treinando, nem falando, nem criando rituais, nem ela formatada e clara, talvez você não tenha. Beleza. Segundo princípio. Toda empresa possui uma cultura, que é o dono queira ou não. E o terceiro princípio é que a cultura ela é indelegável para o dono da empresa. Cultura é uma das únicas coisas dentro do empreendedorismo que é top-down. Não existe criar uma cultura de baixo para cima. Não existe criar uma cultura com base no que os funcionários acham. Sim. Né? A cultura ela é reflexo do dono. A empresa ela é reflexo do dono, a cultura também é reflexo do dono. Perfeito. Então o terceiro princípio aqui, Hanna, é que a cultura ela é indelegável para o dono da empresa. Eu vejo muitos empresários errando aqui nesse pilar, que quer construir uma cultura forte do zero, sendo que delega na mão do RH,
delega na mão da liderança, delega na mão talvez dos principais heads e líderes da área. E cara, teu líder, teu head, teu RH, ele está hoje na empresa, mas não está amanhã. Ele pode estar hoje, mas pode não estar amanhã. Sim. Você como empresário, você está na tua empresa hoje, amanhã, depois da manhã, se a empresa quebrar, se a empresa tiver prejuízo, se a empresa der lucro, se o negócio crescer, se você receber investimento. Então a cultura ela tem que ser o reflexo teu, né? Do dono, do sócio. Sacou? Então, Guilherme, como que eu construo uma cultura forte do zero? Primeiro, sabendo o que você quer como dono para a tua vida. A empresa, ela é meio. Tem muita gente que coloca a empresa como fim. Ana, e empresa é um meio para a gente, como dono, alcançar os nossos objetivos de vida, que é a nossa vida, que é fim. Sim. Então, o primeiro passo é eu ter uma clareza muito grande do que é que eu quero para a minha vida. Porque a minha empresa vai ser um meio para eu conseguir alcançar aquilo. E eu tendo clareza do que eu quero para a minha vida, vai ser mais fácil de eu conseguir ter clareza do que é que eu quero para a minha empresa. Perfeito. Né? É igual a construir visão de negócio. Né? Quando eu vou construir um planejamento estratégico é meio para eu chegar em algo que é fim, que é o quê? Que é a visão da companhia. Então, primeiro eu tenho que estabelecer o fim, que é a visão, para depois construir o planejamento estratégico a partir disso, a partir de uma visão. Perfeito. Porque senão quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Sim. Mesma forma é a cultura organizacional. Cultura organizacional não é fim, cultura organizacional é meio. A gente trabalha a cultura organizacional dentro das empresas, não só por trabalhar a cultura, mas para atrair as pessoas certas, para construir times fortes, para construir times de alta performance. Então, no fundo, cultura é só um meio para alcançar os objetivos, que é, né, construção de times fortes para conseguir alcançar os objetivos da empresa. Então, da mesma forma acontece quando a gente vai construir uma cultura do zero. Para eu construir uma cultura do zero, eu tenho que partir da minha vida que é fim, e a minha empresa acaba sendo meio. Então, o primeiro passo, o que eu quero para a minha vida? Beleza. Segundo passo, o que eu quero para a minha empresa? Aí é onde entram, dentro da nossa metodologia, Hanna, os 10 elementos ou 10 pilares para a construção de uma cultura organizacional do zero. Né? Para a construção de uma cultura forte organizacional do zero. Que aí missão, visão e valores, por exemplo, são 3 dos 10 pilares. A gente trabalha outros 7 pilares ali. Sim. Então tem toda uma metodologia, tem todo um passo a passo que aqui a gente também encontra e identifica muitos erros, né, muitas armadilhas, as pessoas não sabem, missão, visão e valores. Às vezes é construído de qualquer jeito, não é com base na essência do dono, não representa o dono, não ressignifica e não energiza o dono, que é o sócio da companhia. Eu já vi muitas construções de cultura do zero feitas, né, por agências de marketing, de branding, onde essas pessoas não conhecem, né, do negócio e cria uma missão, visão e valores que o dono não se identifica, não é a essência dele. Consequentemente, ele é o primeiro a não viver aquele negócio. E cultura não é o que é escrito. Cultura não é o que é falado. Cultura é o que é vivido. Perfeito. Né? Então, esse é um primeiro passo. Né? Quando a gente fala assim, então vamos lá, vamos só voltar para trazer tangibilização e resumo para todo mundo aqui. Primeiro passo, o que é que você quer para a sua vida? Segundo passo, o que é que você quer para a sua empresa? Quando a gente fala dentro desse segundo passo para a empresa, aqui entram os nossos 10 pilares. Missão, visão e valores são os mais importantes, são os 3 pilares e não deveria ser uma plaquinha bonita impressa na parede para inglês ver, como a gente vê que é 99% das empresas hoje no Brasil e no mundo. Sim. Né? A gente cria um negócio que é só para inglês ver, né? E ninguém contrata baseado naquilo, ninguém demite baseado naquilo, ninguém promove, ninguém cria produto, ninguém cria serviço, ninguém faz nada. Então, missão, o que é missão? Quando a gente olha para um pilar importante como o pilar de missão. Missão, a gente cria produtos e serviços dentro da nossa empresa, Hanna, para materializar a missão do nosso negócio. É o grande propósito, né? É o grande porquê do negócio. A gente fala que a nossa missão hoje aqui na Empresa com Propósito é tornar o mundo melhor criando empresas com propósito. Perfeito. Né? Então esse é um ponto. Visão tem muito a ver onde eu quero chegar. Tem muita gente que confunde a missão com o que eu faço e não o porquê que eu faço o que eu faço. Né? Visão já tem muito a ver com onde eu quero chegar.
É um estado desejado, é teu sonho traduzido em palavras. É por isso que entra o que, é que a gente quer para a nossa vida. Sim. O que eu quero para a tua vida? O que é que tu sonha? Talvez tu não consegue realizar teus 2, 3 sonhos que tu tem para a tua vida se tua empresa não for um meio para aquilo. A tua empresa ela vai ser o combustível para que tu consiga, né, materializar aquele teu sonho de vida pessoal. Então a visão é muito do onde você quer chegar. Perfeito. É um ponto lá no futuro, seja 2 anos, 5 anos, 10 anos lá no futuro, né, onde você depois vai começando a traduzir isso em etapas menores, que é o planejamento estratégico, os anuais, né, trimestrais, revisões de planejamento estratégico, tem muito a ver com isso. E valores, eu acho que aqui é onde talvez muita gente também confunde, mas valores é o como. Se eu tenho uma clareza de onde eu quero chegar, né, se você como empresário tem uma visão muito clara, tem um sonho muito claro e tem uma visão muito clara para a tua empresa de onde tu quer chegar, tu não quer chegar a qualquer custo, imagino eu. Né, infringindo teus valores éticos e morais e infringindo teus princípios. Então os valores têm a ver com como. Como eu vou chegar lá? Não a qualquer custo. Né? Eu vou chegar lá na minha visão, bater minhas metas, alcançar meu planejamento estratégico, sem infringir determinados valores, que aí tem muito a ver com o comportamento humano. Valores é o nosso software de tomada de decisão. A gente toma decisão inconscientemente baseado nos nossos valores. O que acontece quando eu começo a colocar pessoas dentro da minha empresa e contratar muita gente com valores diferentes ou divergentes dos valores da companhia? Elas vão começar a tomar decisões, vão começar a ter comportamentos diferentes do que a gente como companhia, empresa, consequentemente do que a gente como dono, porque os valores da tua empresa deveriam refletir os nossos valores como, né, pessoa física e como dono. Eu brinco assim que hoje todo mundo quer ser diferente. Mas, Hanna, ser diferente hoje é você ser você. É você ser a tua essência. Automaticamente você vai ser diferente e distinto das outras pessoas. Então, você não consegue ser duas pessoas. Eu tenho o meu valor na vida pessoal e quando eu entro da porta para dentro da minha empresa, eu vou vestir uma máscara e eu vou agora absorver outros valores, outros princípios e outros comportamentos. É impossível esse negócio acontecer. Né? Então, os valores refletem muito os valores do dono, do sócio. E aí o que acontece quando eu trago pessoas para dentro da minha companhia? Imagina a tua empresa que está crescendo rápido, né? E aí é impossível escalar um negócio hoje sem gente. E aí você vai começar a contratar pessoas. Quanto mais pessoas com os valores divergentes dos valores da tua companhia você coloca para dentro, mais problemas comportamentais tu vai ter. E aí, na maioria das vezes, esses problemas comportamentais que muita gente ainda não se atentou para isso, ele fala que eu tenho muitos problemas de comunicação, as pessoas não seguem os processos, as pessoas tomam decisões diferentes, a empresa depende do dono para tudo. Todos esses problemas eles estão disfarçados de problemas comportamentais, porque talvez as pessoas contrataram errado, porque não linkaram com os valores da companhia. Então, os valores da companhia, para mim, talvez sejam um dos mais importantes na construção de times fortes. Perfeito. Então a gente anda lá, vamos voltar. Primeiro, o que você quer para a tua vida? Tem que ter muita clareza dos teus sonhos, dos teus valores. Isso vai se refletir para a empresa. O que é que você quer para a sua empresa? Você vai começar a construir, né, a tua cultura, não só em missão, visão e valores, porque quem cria cultura organizacional do zero, só pensando em missão, visão e valores, é uma coisa que é muito rasa. Fica superficial, Fica muito superficial só trabalhar a missão, visão e valores. Cultura é muito mais do que isso. Tá? Então, dentro da nossa metodologia, a gente trabalha outros 7 pilares. Tá? E aí, você, com método, com ferramenta, você consegue montar o que a gente chama de código de cultura. Né? E você vai montar o teu framework. Se a gente for olhar para criações de culturas organizacionais, quando a gente olha para a religião católica, para a religião de um modo geral, o que é a Bíblia para a religião católica e cristã? E, enfim, é o código de cultura daquela religião. Sim. Né? Então lá tem os mandamentos. Se você estiver dentro desses mandamentos, você está aderente com a cultura daquela religião. Né? E tem os pecados mortais que se você não tiver aderente com aquilo, se você estiver tendo comportamentos
né, relacionados ou que convergem com o que é pecado, você está descumprindo. Desalinhado. Teus comportamentos, suas atitudes estão desalinhadas com o que prega a religião. Sim. Tá? Beleza. Mesma coisa é para você viver em sociedade. Para você viver em sociedade, para você viver no Brasil, existe o Código de Cultura do Brasil que chama-se a Constituição Federal. Lá fala todas as regras, a forma como a gente tem que ter de conduta para viver dentro daquele país e viver em sociedade. E deveria ser a mesma coisa dentro das nossas empresas. Sendo que, na verdade, não é. E aí é por isso que a gente tem o jeitão brasileiro de ser. O jeitinho brasileiro, né, de que as pessoas hoje... a gente vive num país que é quase uma anomia. A gente vive quase uma anomia que é uma ausência total de valores. A gente não confia mais, Hanna, no nosso político, no presidente, no juiz, nas maiores autoridades, na polícia. A gente não confia nas maiores autoridades hoje no Brasil. Né? Porque, cara, a gente vive um país... É anomia o nome que eu chamo. É uma ausência completa e total de valores. E aí as pessoas entram dentro da empresa e acham que também não tem isso. Não tem regras. A maioria das empresas, 99% das empresas hoje... Missão, visão e valores é uma plaquinha bonita impressa na parede. Ninguém toma decisão baseada naquilo, ninguém contrata, demite. E aí a gente faz e dá o nosso jeitinho brasileiro de ser. Tá? E aqui é onde a gente começa a ter os problemas. Sim. Então a gente não consegue trazer as pessoas certas. A gente tem muitos problemas disfarçados, de problemas de comunicação, de processo e tudo mais. Então, se você cria só baseado nesses 3 princípios, é muito pouco, é muito raso. A gente tem os outros 7. Aí você cria o que a gente chama de código de cultura, que é da mesma forma como tem a Bíblia, a Constituição Federal, você cria o de vocês. Terceiro passo é você declarar esta cultura, né, para a empresa. Perfeito. Quando a gente abre o nosso negócio, e você que talvez já abriu o teu negócio tem 1, 2, 10, 20 anos, a gente abre baseado em alguns pontos de vista implícitos que a gente tem dentro da nossa mente. São sonhos, são desejos, né? São alguns ideais que a gente tem dentro da nossa cabeça, que é um ponto de vista que está implícito para a gente. Ou seja, ele está muito claro na cabeça da gente como dono, Hanna. Não necessariamente está claro na cabeça do nosso time. Sim. E quanto mais a empresa da gente cresce, é menos sobre a gente como dono e mais sobre o time. Se hoje eu trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana dentro da minha empresa, talvez eu não produza 10% do que o meu time produz e entrega hoje. Então não é mais sobre eu. Então o que é que eu tenho que fazer para ter uma empresa e um time forte e ter uma empresa que funcione bem sem a minha presença? Primeiro, ter uma cultura muito clara, declarar ela para todo mundo, ou seja, tirar um ponto de vista que está implícito dentro da minha mente e tornar esse ponto de vista explícito. Perfeito. Olha que chave ensinável. Educativo para outras pessoas, para que outras pessoas consigam enxergar a mesma coisa que eu estou enxergando, para que outras pessoas consigam entender o contexto, o mesmo contexto que eu estou enxergando, e para que as pessoas também remem na mesma direção que eu como dono gostaria que as pessoas remassem. Perfeito. O maior problema das empresas hoje é a comunicação. Não é comunicação, é falta de clareza. Como é que eu quero que as pessoas tomem boas decisões, pensem, ajam, tomam decisões iguais a mim como dono, se elas não têm 1/5, 1/10 da clareza que eu tenho como dono? Perfeito. De quem é o erro? Não é do meu time. O erro é meu, porque eu não estou conseguindo pegar o meu ponto de vista que está aqui implícito, tornar esse ponto de vista explícito, educativo, ou seja, dar contexto para as pessoas para que elas consigam tirar a venda e consigam enxergar a empresa, as metas, o planejamento como algo mais amplo. A gente hoje está liderando por controle, não por contexto. Então, terceira fase é a fase da declaração. Isso aí a gente faz através de um evento de cultura, tem todo um ritual, tem todo um passo a passo para você conseguir conduzir isso de uma maneira bem sucedida. E aí é onde entra a fase mais importante, porque criar uma cultura é fácil, difícil é o manter. Assim como entrar numa dieta é fácil, difícil é o continuar, difícil é o manter. Sim. Emagrecer é fácil, ou tentar emagrecer é fácil, difícil é realmente fazer o negócio acontecer. E cultura é a mesma coisa, cultura é como se fosse um músculo. Então, primeiro passo, o que é que você quer para a tua vida, o que é que você quer para o teu negócio,
depois você vai declarar aquilo, depois você vai começar a fazer os rituais de manutenção, da implementação e os rituais de manutenção de cultura. Perfeito. Que eu acho que aqui é onde está o grande segredo e o grande jogo que pouca gente consegue. Que aqui não é o jogo da intensidade, aqui é o jogo da consistência. É igual andar de bicicleta. Se eu parar de pedalar, eu caio. É igual a ficar em forma, eu tenho que treinar todo dia. Se eu relaxar, eu engordo. Se eu deixar de ir para academia, o músculo enfraquece. Cultura é igualzinho. Cultura nada mais é do que um músculo. Perfeito. Eu preciso treinar todo santo dia. Não é sobre intensidade, mas eu tenho que falar isso através dos rituais de manutenção de cultura. Por isso que eu falo, Hannah, que assim, cultura é sempre o dia zero. Eu sempre vou estar no day zero, no day one, no dia zero, no dia 1. Sempre é uma nova oportunidade, né? De eu estar incentivando, contratando alinhado com cultura, demitindo alinhado com cultura, reconhecendo algum comportamento que está alinhado com a cultura, punindo algum outro comportamento que não está alinhado com cultura, Sim. tomando decisão difícil, tomando decisão sobre produto, sobre estratégia, sobre planejamento, sobre processo, alinhado com cultura. Então, eu começo a trazer um modelo mental dentro da minha empresa, onde as tomadas de decisões elas são baseadas em cultura. Os rituais vão ser baseados em cultura. A gente falou isso, eu acho que no podcast de número 3, se eu não me engano, quando a gente fala sobre, né, como fazer uma cultura organizacional rodar bem na prática. Sim. A gente falou sobre ela. Se você não assistiu, talvez seja o momento de a gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema dentro desse episódio. Tá? Então, basicamente, se a gente for para trazer um resumo de tudo isso, Guilherme, como construir uma cultura organizacional do zero? Primeiro, você tem que ter muita clareza do que você quer para a tua vida, né? E dentro lá do nosso modelo, do nosso método, a gente tem o que a gente fala do código de cultura para a vida da gente, né? Para a vida pessoal, a gente tem essa metodologia lá também. Segundo passo, o que é que você quer para a tua empresa? E aí envolve toda a metodologia, de fato, da construção do código de cultura, beleza? Terceiro passo, você vai declarar, é o teu evento de cultura. E o quarto passo é você colocar em prática e fazer a manutenção dele, né? Tirando algumas pessoas que são importantes. Aí é onde entram todo o modelo de gestão e de liderança. Sim. Tá? O papel nosso como dono, além de ser o guardião da cultura, além de ser o criador da cultura, que é uma coisa que é indelegável, o nosso grande papel como CEO, como presidente, como dono, como sócio de uma organização, de uma companhia, é a gente ser o guardião dessa cultura. Tem muita gente que erra aqui também, cria cultura e delega essa cultura para o RH, delega para os líderes. Os líderes, eles são, como é que eu posso falar? Eles não são um ator coadjuvante. O RH não é o ator principal. Aliás, o RH é o ator coadjuvante. Sim. Ele vai dar suporte, ele também deveria ser um guardião da cultura. A empresa inteira deveria ter essa responsabilidade, mas desde que o líder seja o principal guardião e viva isso. Né? É que, como você falou, né? A cultura, ela é um reflexo do dono. O líder vai ser um reflexo do dono. O time vai ser um reflexo do líder. Então, se a gente tem isso muito alinhado, a gente tem todo esse desdobramento. Por isso que é importante fazer a declaração de cultura, certo? Perfeito, perfeito. E aí, você tem como dono o principal papel de disseminar aquilo. Porém, como aquilo foi feito baseado na tua essência, é impossível você não viver aquilo. Sim. Porque você não precisa estar criando ou inventando nada. Aquilo já é você. Então você está só documentando e vivendo aquilo. Perfeito. Quando a gente cria culturas que não representam a gente como sócio, a nossa essência, a gente não consegue viver e documentar e viver isso na prática. A gente ser um exemplo ambulante, assim, vivo, andando pelos corredores. Uhum. E aí eu não consigo transmitir isso com força para o time. E aí o negócio não vem. Então, desde o momento da disseminação da cultura, o dono ele é importante para ser o guardião disso, mas no momento da declaração também. Sim. Imagina que eu sou o presidente da República e eu vou fazer um pronunciamento importante e eu vou lá e boto meu RH para fazer. Eu vou lá e boto meu diretor para fazer. Não vem com a mesma força do que o dono fazendo aquilo. Perfeito.
saca? O dono, ele passa uma autoridade e uma mensagem importante, porque a empresa é reflexo do dono, a cultura é reflexo do dono. Então, isso é um erro muito comum, né? Os donos, eles querem terceirizar algo que não é terceirizável. Eles querem delegar algo que é indelegável. Sim. Então, tem poucas atividades, eu acho, dentro de uma companhia que a gente, como dono, tem que fazer. Primeiro é garantir ser o principal guardião da cultura. É isso que vai alinhar comportamento, é isso que vai garantir, né, as pessoas com os softwares e os valores alinhados. E o segundo é saber colocar as pessoas certas nos lugares certos e fazer gestão. Acabou. Perfeito. Então é cultura, atração e seleção de gente, de gente certa, ou seja, de times fortes alinhados com essa cultura é um segundo papel nosso. Saber escalar o nosso time, e a gente não precisa de muita gente. Sei lá, eu como um líder, eu vou escalar talvez 6, 7 diretores. São esses 5, 6, 7 diretores que eu preciso, né? E por aí vai. E meu líder precisa escalar o resto. Então saber escalar esse time e depois saber fazer gestão. Sim. Saber gerir não só resultado, mas principalmente o comportamento das pessoas. O que mais impede hoje as empresas de crescerem chama-se gente. O que mais impede as empresas que estão em rápido crescimento. Se você é uma empresa que está em rápido crescimento, né, até fazer o disclaimer aqui antes da gente ir para os finalmente encerrar esse episódio, mas assim, ó, eu vou deixar um QR Code aqui embaixo, tá? Se você assistiu até agora esse episódio, entendeu a importância da cultura, mas está com dificuldade ainda de declarar esse negócio, de criar essa cultura do zero, talvez esteja faltando um método, você não está conseguindo viver, você delegou isso para o teu time. Vou deixar um QR Code aqui embaixo para você pegar teu celular, mapeia esse QR Code aí, tira uma foto desse QR Code e você vai ganhar o direito de fazer um diagnóstico com o nosso time de especialistas para entender o que é que falta para a tua empresa ter culturas e times mais fortes. A gente vai te ajudar, vai te dar um plano de ação com base nisso. Tá? Então, Ana, é isso. Cultura, construção de times fortes tem muito a ver com saber escalar o time, colocar a pessoa certa no lugar certo. E gestão, organizar minimamente os processos, olhar para a gestão e principalmente não gestão só de resultado e a técnica, mas a gestão comportamental. Como as pessoas estão se comportando. Sim. O que mais impede as empresas de crescerem hoje é gente. O que mais impede, o maior problema de gente hoje são os problemas comportamentais. Tem muito empresário que está assistindo aqui, líder, empresário, gestor que está assistindo aqui esse podcast agora, esse episódio agora, e deve dedicar mais do que 50% do tempo dele só corrigindo o comportamento das pessoas. E comportamento não se corrige. Não dá spoiler, a gente vai ter um episódio só para falar sobre isso. É um trabalho duro nas coisas erradas, entendeu? Ou seja, é um trabalho burro. Sim. Então, o problema das empresas não é técnico, é comportamental. E aí tem muita gente que acha que tem que ficar corrigindo processo, melhorar gestão. O que adianta tu olhar para gestão e para processos se tu está com a pessoa errada? Processo não corrige comportamento, processo corrige técnica, mas o problema das empresas não é técnico, é comportamental. O que corrige comportamento é cultura. Então, essa é a principal, talvez, sacada e drive talvez para te dar o start de você querer construir e criar uma cultura do zero. Perfeito. Né? E aí, talvez para a gente ir para os finalmente, não sei se tem mais alguma pergunta, Hannah, mas me teve um insight aqui que é o seguinte: Guilherme, quando construir uma cultura do zero? Qual é o melhor momento para eu construir uma cultura do zero? Primeiro, o melhor momento é no momento que você abre a tua empresa. É o melhor momento que tem. Né? Sendo que 99% dos empresários hoje não olham para isso, não sabem nem o que é cultura. O segundo melhor momento é hoje. Né? O segundo melhor momento é hoje. Quando é que vai começar a doer? Quando tu passa de 30 colaboradores. Mais de 30 colaboradores, sem uma cultura clara, vai começar a doer. Até 30 colaboradores, Jana, cultura não dói ainda. Por quê? Porque tá todo mundo aí embaixo da nossa asa. Foi a gente que contratou praticamente todo mundo. A gente está muito presente ali no dia a dia de todos os 30 colaboradores. A gente sabe todo mundo, chama todo mundo pelo nome, está conectado diretamente. De maneira informal e indireta, eu consigo transmitir um pouco da minha cultura. Não dói tanto. Mas passou de 30, meu amigo.
Aí já tem níveis de liderança abaixo de você. Às vezes você tem mais de uma unidade, não é mais você que contrata todo mundo. Aqui é quando a cultura começa a se diluir. E se você não tem, ainda que você tenha um código de cultura declarado, ela vai começar a se diluir se você não tiver uma liderança forte e rituais de manutenção. Se você não tiver essa cultura declarada, aí que a cultura vai se diluir mesmo. Então, talvez, se tivesse que dar uma dica de quando também, né, além do como criar uma cultura, os passos que você tem para criar uma cultura do zero, o quando criar, né, eu acho que é quando você passa de 30 colaboradores. Aí eu acho que é o start inicial. Perfeito. Eu quero te fazer só mais uma pergunta, só pegando esse contexto aqui. O que não é cultura e a maioria das pessoas acham que é? Cara, cultura... O que não é cultura? O que não é cultura, mas a maioria das pessoas acham que é. E elas, inclusive, pensam, a minha empresa tem uma cultura. Ok, tem mesmo, mas não tem uma cultura clara. Perfeito. É aquele negócio, né? Parece que todo mundo acha que tudo é cultura. Tudo o que tem a ver com rituais de gestão, rituais de liderança, comportamento das pessoas, como a empresa se comunica, como que é distribuída a arquitetura, a sala, camisa, uniforme, tudo comunica, tudo são elementos, artefatos, tudo isso são elementos de cultura. Não necessariamente quer dizer que a empresa tem uma cultura forte ou fraca. Perfeito. Entende? Não necessariamente. Eu já entrei dentro de empresas que têm toda a cultura declarada, tudo espalhado em todos os ambientes da empresa, sendo que ela não consegue ter uma liderança forte para criar rituais de cultura e fazer aquele negócio de fato avançar. Aquilo virou só uma plaquinha bonita impressa na parede para inglês ver. Ou seja, está escrito, mas não é vivido. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Fechamos? Fechamos. Mais alguma pergunta que a gente tem para esse tema? Acho que não, né? Não. Acho que foi legal, né? Muito Deu para dar uma... bom. Sim. Beleza. Galera, para você que chegou aqui até o final e ainda não segue a gente, queria te fazer esse pedido especial, né? A gente está gerando muito valor, muito conteúdo profundo, denso, para ajudar você, líder, empresário, a construir culturas e times mais fortes, que é o tema do nosso podcast. Podcast Culturas e Times Mais Fortes, que é um podcast da empresa com propósito. Então, se você ainda não segue a gente aqui, curte, encaminha para o máximo de pessoas possíveis. E se você é empresário, tem um QR Code, eu quero deixar um presente, te dar um diagnóstico do que é que falta para a tua empresa ter culturas e times mais fortes. Esse é o episódio de número 5, né? Como criar uma cultura organizacional absolutamente do zero, do absoluto zero. Beleza? Perfeito. É isso, Hannah? É isso. Fechou. Então a gente se vê aí no próximo episódio.